Fala pessoal, boa noite. Vou gravar mais um vídeo agora sobre um tema que quem conhece a palavra já deve estar atento, que é o fim dos tempos. A gente está vivendo os fins dos tempos? Na minha opinião, sim. A Bíblia diz em Salmos que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Levando em conta isso, Deus criou o mundo em 6 dias, que na verdade foram 6.000 anos. Quando ele fala para Adão que se você comer desse fruto, no dia que você comer desse fruto, certamente você morrerá, Adão viveu 930 anos, parece que é uma mentira. Mas quando você entende que para Deus 1000 anos é como um dia, ele não chegou a completar um dia para Deus, foi 930 anos e morreu. Visto isso, desde a criação de Adão até o fim dos tempos, dá 6.000 anos. E por coincidência, Jesus veio no ano 4000. Ele ficou 2 dias morto e reviveu no 3º dia. Então ele como Deus, como homem, ele como Deus vai ficar 2000 anos no céu e vai vir no 3º milênio. Quando que se completa isso? Algumas pessoas vão divergir sobre esse período de tempo, mas a gente pode olhar para Israel, a figueira. Jesus dizia que a geração que visse a figueira florescer, essa é a geração do fim. Ele fala, não se passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Quando os israelitas estiveram no Egito, eles ficaram presos por 4 gerações, 400 anos. Então a geração é 100 anos. Israel volta a ser nação 14 de maio de 1948. 100 anos para frente dá 2048. Por coincidência, a agenda da ONU tem a agenda 2030, a agenda 2040 e a agenda 2050. Bate certinho, isso não é coincidência. O relógio científico do Apocalipse, que começou a funcionar a partir de 1947, dá que a gente não passa de 2050. E a gente está vendo se emoldurar os sinais à nossa volta. Aquecimento global, que é a 4ª taça que Deus derrama sobre o sol. A gente está vendo o rio se tornando vermelho. Por mais que o cientista tenha que entender o seguinte, existe uma falsa ciência no mundo que vai se opor ao que a Bíblia diz. Isso está na palavra. Existe uma falsa ciência que se opõe aos ensinos bíblicos. Então, como você aprendeu na escola, como eu, sobre a ciência de fato que você prova, se você não ficar atento, a mídia, o mundo vai usar essa palavra sequestrada ciência para te colocar engano, para te colocar coisas que se opõem à palavra. E a maioria das coisas que a gente vê hoje no mundo é engano. Você crendo ou não, o diabo é o pai da mentira. E nesse cenário a gente consegue estar vendo o que está acontecendo no mundo. Vou dar um exemplo. O cenário político é muito importante para o crente, a gente nunca deu tanta atenção para isso como de 2016, 2017 para cá. Como se tivesse um despertar a nível mundial no inconsciente coletivo das pessoas. Todo mundo passou a entender um pouco mais de política, ficou claro o que é um lado de esquerda, o que é um lado de direita. Se você for ver, o lado de esquerda se opõe a todos os ensinamentos bíblicos, matar bebê no ventre, que é aborto, empoderar a mulher, deixar o homem inferior à mulher, separação, divisão, esquecer a religião e só falar em ciência, geralmente a falsa ciência. A gente vê que essas coisas estão se emoldurando. Quem está ligado fica falando o seguinte, olha, o apocalipse vai acontecer em 2030, vai acontecer em 2025, o Donald Trump é o anticristo. Cara, ele não é. Eu sei que vocês têm essas posições, sei que vocês assistem canal por aí, ele não é. O Donald Trump é o novo Ciro. O anticristo tem o poder de prever o que vai acontecer no futuro. A adivinhação é real. Olha o que diz em Daniel 8, versículo 23. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os precativadores, o reino de Roma, se levantará um rei feroz de semblante e será entendido em adivinhações. Adivinhações, a Bíblia não fala que é mentira, ela fala que é proibido. O que o anticristo vai fazer? Tudo que Deus não gosta. Essas campanhas de difamação que você faz contra um político ou uma personalidade que é de direita, Deus detesta aquilo, é uma das 7 coisas que Deus detesta. E tudo que está acontecendo no mundo hoje mostra pra gente que a manifestação do anticristo tá para vir. Todos os países estão combatendo a direita como se fosse um vírus mortal. É chamado de extrema direita, de direita radical, de intolerantes. Tudo está vindo de campanha de difamação contra qualquer pessoa que é de direita, principalmente os líderes. Então você está vendo um monte de notícia falsa. Hoje, geralmente, como é que está funcionando? Se você é uma pessoa que se opõe ao sistema, eles vão passar uma peneira na tua vida e vão achar 1 grau de sujeira. Esse 1 grau de sujeira eles vão colocar como a pior mancha do mundo. Enquanto aquele líder ou aquela personalidade que é de esquerda e está de acordo com o sistema, elas podem estar da cabeça aos pés manchada de lama, de lixo, eles vão fingir que está tudo limpo.
O mundo tá desse jeito. Se você for olhar as músicas só tem enaltecimento ao diabo. Por quê? Você olha clipe, vai estar a figura do diabo. Você olha canção, vai estar a letra do diabo. Por quê? As pessoas falam o seguinte, é só brincadeira isso? Tá, e toda hora que brinca é sempre o diabo. Uma vez eu vi num programa o pessoal falando sobre música que toca ao contrário, que os cristãos falam que é apologia, que é enaltecimento do diabo. Tá certo. Mas por que quando toca ao contrário sempre é ao diabo e não de outra coisa? Alguma coisa deve ter, não deve ser coincidência. Você coloca ao contrário, você vai achar uma mensagem subliminar, tá falando de demônio. Você vai ver clipe, tá falando de demônio. Isso é só brincadeira. Você vai no carnaval, tem enaltecimento ao demônio, também é só brincadeira. Não existe mais nada para brincar, a não ser monstro e demônio. Tem certeza que isso é brincadeira? Ou é um jeito do inimigo mostrar pra gente a face dele e a gente, como escarnecedor, achar que é brincadeira? A gente tem que pensar nisso. Voltando ao ramo de política, tudo que está acontecendo hoje no cenário político é para preparar as plataformas para a vinda do anticristo. Tudo. Quando você vê um líder que está resistindo, ele é contra aborto, ele é contra a ideologia woke, ele é contra o feminismo, que é a mulher se empoderar e o homem ficar inferior. A inversão da ordem natural, essa pessoa está sendo usada por Deus. Quando a Bíblia fala sobre aquele que o detém, deixa eu olhar a passagem que fala sobre isso. Ela fala o seguinte, ó: porque o mistério da iniquidade já opera, somente agora um que o resiste, até que ele seja tirado do meio. É a igreja, é o Espírito Santo, mas como é que Deus faz para agir no mundo? Ele usa pessoas. É só a gente olhar a Bíblia do início ao fim, ele sempre usa pessoas. E no cenário político ele vai usar o quem? Ele vai usar a irmãzinha de saia, a irmãzinha lá que tá com a Bíblia? Não, ele vai usar líderes. Você vê que na Bíblia você tem uma distinção entre carneiro e bode. O carneiro é um líder de direita, o bode é um líder de esquerda. O carneiro é uma ovelha que dá amarrada, ela sabe brigar, ela sabe se impor, ela não é igual às ovelhas que são mansas e tudo mais, mas ainda assim ela pertence ao lado de Deus. E esses líderes que estão sendo levantados, estão sendo difamados, eles pertencem sim ao lado de Deus. Algumas pessoas gostam de conspiração e vê lá no baralho Illuminati a figura do Donald Trump. Esse baralho é um jeito que as trevas têm de se esquivar das leis de Deus, porque a lei de Deus diz o seguinte: não há nada oculto que não venha a ser revelado, não há nada oculto que não venha à luz. Como que ele faz para poder tramar sem ter perigo de vir à luz? Você mesmo joga na cara das pessoas o que você está fazendo. Você joga através de filmes, você joga através de jogo de carta. Desse jeito está sendo uma lei cumprida, eles não estão fazendo nada em segredo. Se você não tratar aquilo como brincadeira, eles estão te avisando o que eles vão fazer para que Deus não avise de uma forma que eles não tenham controle. Então, para eles ter o controle e cumprir aquela lei da Bíblia, que o diabo acredita mais em Deus do que o homem, ele lança essas coisas. Aí lá no baralho você vai ver o Donald Trump. Você fala, deve ser uma figura do mal. Não, não é do mal. Como ele é uma figura importante, num período importante, eles preveram e colocou o desenho dele lá. Eles preveram que era algo que Deus ia usar. Nossa, mas o diabo não tem esse poder. Tem sim. A Bíblia nunca falou que a adivinhação é impossível. Ela sempre falou que a adivinhação é pecado. Não cabe ao homem fazer isso. E por que vocês acham que o anticristo vai se sentir Deus? Porque ele está fazendo coisas que para um homem normal só Deus conseguiria fazer. Então existe uma agenda, mas existe aquele que o detém, para que ele seja apresentado ao seu próprio tempo. Você imagine, um líder como o Bolsonaro, um líder como o Trump, eles nem sabendo ou não disso, eles são homens usados, assim como Ciro era usado. Além de eles estarem enfrentando o sistema, eles estão ainda enfrentando os crentes conspiracionistas, que acham que informado tá falando, não, esse cara é do diabo também. Cara, só analisa o fruto das pessoas. Pelo fruto você conhece a árvore. Uma árvore ruim não pode dar fruto bom. Você não vê um fruto ruim de Donald Trump nos Estados Unidos, um fruto ruim de Javier Milei, um fruto ruim do Bolsonaro no Brasil. Não são pessoas perfeitas. Casou mais que uma vez, trocou de mulher, fala palavrão. Mas perante a lei dos homens, são pessoas que, se você colocar na peneira, ou fizeram nada ou muito pouco perante esses líderes que estão completamente corrompidos. Então a gente está sim no período do fim. Esses líderes, a gente está vendo se desenrolar na nossa frente o Apocalipse. Esses líderes que tá aparecendo hoje são pessoas usadas por Deus ou usadas pelo inimigo. A questão dos papas, tem uma profecia do 8º rei. A gente está vendo ela se cumprir na nossa frente. Lá fala sobre o 7º rei, convém que dure por pouco tempo. A gente vai fazer um vídeo depois só sobre essa profecia do 8º rei. Tem muita gente sabendo dela agora, São Malaquias, ou pegando a própria Bíblia. Tem muita gente falando disso, mas a gente vai fazer uma exclusiva para isso.
Então, que tempo a gente está vivendo? A gente está vivendo o tempo do fim, e a gente também vai fazer uma série para mostrar para vocês que o anticristo já está no nosso meio. Ele é o chifre mais novo, ou seja, ele é o líder mais novo, ele vem da Europa e ele já está no nosso meio. As pessoas não estão vendo mesmo ele estando na cara, ele já está no nosso meio. Tá? Então, no próximo vídeo a gente vai falar exatamente disso de mais algumas coisas, mas uma série só falando sobre isso. Tenha uma ótima noite para vocês, obrigado, curta e compartilha aí pra gente, para ajudar a gente.